Amados irmãos, graça e paz. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Atos, no capítulo 14, a partir do versículo 8. Atos 14, a partir do versículo 8. Hoje nós vamos ver Paulo e Barnabé em Listra e Derbe, dando seguimento à primeira viagem missionária de Paulo ainda. Atos 14, a partir do versículo 8, o texto diz assim: Em Listra, costumava estar sentado certo homem aleijado, paralítico desde o seu nascimento, que nunca tinha conseguido andar. Esse homem ouviu Paulo falar. Quando Paulo fixou nele os olhos e viu que ele tinha fé para ser curado, disse a ele em voz alta: Levante-se direito sobre os pés. O homem saltou e começou a andar. Quando as multidões viram o que Paulo tinha feito, gritaram em língua licaônica: Os deuses em forma de homens desceram até nós. A Barnabé chamavam Júpiter e a Paulo Mercúrio, porque este era o principal portador da palavra. O sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo touros e grinaldas para junto dos portões da cidade, queria oferecer um sacrifício juntamente com a multidão. Porém, ouvindo isso, os apóstolos Barnabé e Paulo, rasgando as suas roupas, saltaram para o meio da multidão, gritando: Senhores, por que estão fazendo isso? Nós também somos seres humanos como vocês, sujeitos aos mesmos sentimentos, e anunciamos o evangelho a vocês, para que se convertam dessas coisas vãs ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. Nas gerações passadas, Deus permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos. Contudo, não deixou de dar testemunho de si mesmo, fazendo o bem, dando a vocês chuvas do céu e estações frutíferas, enchendo o coração de vocês de fartura e de alegria. Dizendo isso, foi ainda com dificuldade que impediram a multidão de lhes oferecer sacrifício. Entretanto, chegaram judeus de Antioquia e Icônio e, instigando as multidões, apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, dando-o por morto. Mas quando os discípulos o rodearam, ele se levantou e entrou na cidade. Até a primeira parte do versículo 20. Curve sua cabeça por um instante. Pai, muito obrigado, Senhor, por essa porção da Tua palavra lida. E nós te pedimos que o Teu Santo Espírito ilumine essa palavra em nossos corações. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Irmãos, Paulo agora, juntamente com Barnabé, saindo de Antioquia, estão em Listra. E veja que coisa inusitada nós temos aqui, versículo 8 a 10, um milagre, o texto diz: Em Listra, costumava estar sentado certo homem aleijado, paralítico desde o seu nascimento, e que nunca tinha conseguido andar. Esse homem ouviu Paulo falar. Quando Paulo fixou nele os olhos e viu que ele tinha fé para ser curado, disse a ele em voz alta: Levante-se direito sobre os pés. O homem saltou e começou a andar. Olhe para mim. Irmãos, esse texto ele é muito interessante nesse sentido. Por quê? Porque Lucas, quem registra todos esses eventos no livro de Atos, Lucas faz questão de fazer uma espécie de paralelo entre o ministério de Pedro e o ministério de Paulo. Tanto é que Atos está praticamente dividida do capítulo 1 ao capítulo 9, baseado praticamente na vida de Pedro, e do capítulo 10 em diante, praticamente na vida de Paulo. Ele faz um paralelo, mostrando
e eu acredito que o objetivo é mostrar a veracidade e a atuação de Paulo com Paulo também. Você vai ver, por exemplo, a cura de um aleijado. Você já viu no capítulo 3 do livro de Atos que Pedro, indo ao templo, ele curou um coxo. Capítulo 3, versículos 3 a 10. Pedro curou um coxo na porta chamada Porta Formosa. E aqui a gente vê Paulo restaurando um paralítico em Listra. Do mesmo jeito, você vai ver algo que vai acontecer posteriormente, mas já aconteceu com Pedro. No capítulo 9, Pedro ressuscita Dorcas. No capítulo 20, Pedro vai ressuscitar um rapaz chamado Eutico. No capítulo 12, Pedro foi liberto de forma extraordinária, sobrenatural da prisão. No capítulo 16, você vai ver Paulo também sendo liberto de forma extraordinária da prisão. Então, o que ocorre com um, ocorre com o outro. Acredito que o objetivo é justamente mostrar essa paridade de importância entre o apóstolo que foi levantado aos gentios, que seria Paulo, e o apóstolo levantado aos judeus, que seria Pedro. Acredito que essa ideia aqui Lucas quer construir. Mas veja uma coisa interessante. Quanto mais vai se afastando de Jerusalém, mais gentílica vai sendo a igreja. Perceba que quando Pedro prega em Jerusalém, a base da pregação de Pedro é as Escrituras, o Antigo Testamento. Enquanto ele vai se afastando de Jerusalém, o foco da pregação baseada no Antigo Testamento vai tomando uma outra forma. Por quê? É razoável entender, por exemplo, aí em Listra não tem uma sinagoga judaica. Você perceba que não fala sobre judeus, não fala sobre gentios tementes a Deus. Nessa cidade aí, a grande maioria gritante, de fato, são de gentios. E os missionários, Paulo e Barnabé, eles estão aí praticamente como refugiados, porque eles vêm fugindo aí de Icônio. Só que nessa que eles fogem de Icônio, eles não fogem de cabeça baixa, se escondendo. Não, eles fogem de forma, adotando a postura ativa, proclamando o evangelho a todos aqueles que desejam ouvir esse evangelho. Eles estão aí nessa região, Listra, Derbe, Licaônia, eles estão aí nesse contexto ainda. O texto nos diz que, como eles não estão pregando na sinagoga, o Espírito Santo fornece a eles um outro ponto de contato. Qual é o ponto de contato que vai quebrar o gelo entre os missionários e o povo de Listra? Justamente o aleijado. A partir do milagre que ocorre com esse aleijado, é que começa a pregação do Evangelho e começa a se falar do Senhor em um ambiente totalmente diferente. O relato nos mostra que o ponto de contato entre os missionários e o povo passa a ser aleijado. A partir dele, os corações dos de Listra começam a se abrir. E é razoável entender, por exemplo, que todos conheciam esse aleijado. Por quê? Veja só as características poucas, mas significativas que esse texto nos mostra sobre esse aleijado que foi curado pela ação do Espírito Santo de Deus na vida de Paulo e de Barnabé. Em primeiro lugar, nós vemos que ele pedia em local público regularmente. No versículo 8 diz, costumava, ou seja, era de costume, era frequente ele pedir esmolas em função da condição a que se encontrava. Segunda característica, ele tem uma deficiência que o impede a vida produtiva. No texto, na língua original, é literalmente fraco dos pés, sem firmamento. Aí a tradução na Nova Almeida, NAA, está aleijado. E é uma condição que nasce com ele. O texto diz,
paralítico desde o seu nascimento, ou seja, literalmente ele é coxo desde que nasceu, desde o ventre da sua mãe. Não é pouco tempo, é muito tempo. Já é conhecido, as pessoas têm ideia de que ele seja, costumeiramente pedia nas principais portas. Ele prestou atenção à pregação de Paulo. Perceba no versículo 9, esse homem ouviu Paulo falar e ele nutriu fé nas palavras de Paulo. Por quê? Quando ele ouve Paulo falar das verdades do Evangelho, da graça do Senhor em Cristo Jesus, quando ele ouve isso, Paulo fixa nele os olhos e viu que ele tinha fé. Ele presta atenção e Paulo e nutre fé no Cristo do Evangelho. E o que é interessante e importante é que vendo Paulo, que esse aleijado tinha fé para ser curado, ele diz em voz alta, levante-se direito, ou seja, firme-se sobre os seus pés. O homem não só se firmou, como ele deu um salto e começou a andar. Irmãos, isso é uma prova do reino de Deus chegado aos homens. No livro de Isaías, no capítulo 35, no versículo 6, diz lá que na chegada do reino de Deus, os coxos saltariam como as corças saltam com vigor. E a gente vê isto sendo cumprido. Veja que aí o texto diz que ele viu que tinha fé para ser curado. A palavra que está sendo utilizada para curado, na língua original, é salvo. Salvo de sua enfermidade. O contexto é esse. É por isso que foi colocado como curado. Mas aqui uma grande verdade. Qual é a grande verdade? Ao ouvir o sermão de Paulo, o aleijado deposita sua fé no Senhor. E a sua fé foi autêntica e necessária para que essa cura pudesse ocorrer. Irmãos, como foi que Paulo percebeu que ele tinha fé? É porque Paulo estava na unção do Espírito Santo de Deus. Você perceber que uma pessoa tem fé para ser curado, com certeza, não é por causa da aparência ou de algo exterior. É o Espírito Santo que sonda os corações, que trouxe essa informação para Paulo. Paulo tem sensibilidade espiritual, ele observa a orientação do Espírito Santo e esse aleijado, ele é curado. Irmãos, que alegria, o homem salta, começa a andar. Um aleijado de nascença, conhecido de todo mundo, agora tem saúde e se levanta milagrosamente. E a resposta do povo, essa resposta vai ser inusitada para nós nesse texto agora. Olha como é que o povo vai pensar. O povo vai pensar da seguinte forma. Versículo 11. Quando as multidões viram que o que Paulo tinha feito, gritaram em língua licaônica. Os deuses em forma de homens desceram até nós. A Barnabé chamavam Júpiter e a Paulo Mercúrio, porque este, Mercúrio, Paulo, era o principal portador da palavra. O sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo touros e grinaldas para junto dos portões da cidade, queria oferecer um sacrifício juntamente com a multidão. E aqui, irmãos, a grande diferença entre pregar o evangelho no meio judaico, na sinagoga, com o Antigo Testamento, e agora pregar aos gentios, cuja base religiosa é totalmente diferente da dos judeus. Perceba que quando o milagre ocorre, o nome do Senhor não é glorificado, mas as pessoas, Paulo e Barnabé, foram glorificados como deuses do panteão deles, da religiosidade deles. Eles entenderam que Barnabé era Júpiter, em algumas Bíblias traz Zeus. E que Paulo era Mercúrio, em algumas Bíblias traz
Hermes. Por que uma Bíblia traz Júpiter e não traz Zeus? Outra traz Mercúrio, não traz Hermes. Por uma questão muito simples. Praticamente são os mesmos deuses. Júpiter é Zeus, só que Júpiter é no panteão romano. Zeus é no panteão grego. Mercúrio e Hermes são os mesmos deuses. Hermes no panteão grego. Mercúrio no panteão romano. E eles entenderam aqui uma coisa interessante, que Paulo era Hermes, que é Mercúrio, porque Paulo era o que pregava. E Barnabé, Zeus, Júpiter, porque Barnabé, muito provavelmente, ficava só na supervisão. E aqui uma coisa interessante, irmãos, da religiosidade pagã, nesse mundo aí no século I. Eles acreditavam em vários deuses que faziam ou que dominavam, em tese, certas coisas diferenciadas da realidade do mundo. Eles acreditam, faz muito tempo que eu li sobre mitologia grega, mas me parece que a história é que Cronos, que é algo terrível, materializador, quando ele emana, quando ele é preso em um lugar muito específico, emanam 3 deuses, que é Zeus, que fica na terra, Poseidon, que fica nos ares, e Hades, que fica no que seria o inferno para o panteão grego. Então, para o panteão grego e romano, cada deus em cada lugar é uma esfera de deuses que coordenam toda a estrutura, e eles entendiam dessa forma. E o que é interessante é que Zeus é mais importante do que Mercúrio. E eles entenderam que Barnabé era mais importante do que Paulo. Por quê? Porque nessa cultura, o Deus que trabalha mais é o mais fraco. O que trabalha menos é o mais forte. Eles reconheceram como Barnabé, muito provavelmente, dá a entender que ficava só na supervisão, e Paulo falava muito. Hermes, que é Mercúrio, é o Deus que é responsável por trazer as mensagens divinas para o homem. Hermes também é marcado como sendo o Deus da fertilidade e o Deus de conhecimento. Você vê ele, inclusive, como um dos símbolos da contabilidade, no caduceu. Aquele símbolozinho, aquele camarada que tem um chapéuzinho assim, ele está ligado à fertilidade, está ligado à riqueza. E pelo fato de Paulo estar trabalhando, eles entenderam que Barnabé era superior, é Zeus, é Júpiter. Paulo está ali falando, está trabalhando, é um Deus mais inferior. Aquele ali é Mercúrio. Aí o sacerdote de Júpiter, porque a cidade de Listra, o padroeiro da cidade, entre aspas, seria Júpiter. O sacerdote, vendo isso, vai, arruma touro, arruma grinalda, coloca nos portões da cidade. Vamos oferecer um sacrifício juntamente com a multidão. Porque os deuses em forma de homens, os titãs, chegaram até nós. Estão aí dominando. E havia uma lenda, e eles não queriam passar, digamos assim, desapercebido pela presença dos deuses. A lenda dizia que Zeus e Mercúrio já tinham passado por alguma cidade perto, e só havia sido reconhecido por um casal do velhinho. Aí, como esse casal do velhinho deu a guarida para Mercúrio e Zeus, e o resto da cidade não deu, aí os deuses acabaram com a cidade. Era uma lenda que tinha. Aí esse povo, com medo de não incorrer no mesmo problema, muito provavelmente com o mesmo medo, não, vamos acolher, vamos logo sacrificar, vamos logo fazer uma festa aqui, vamos logo eleger esse povo, vamos acolher, para que a gente não sofra. O sacerdote de Zeus se levanta, querendo agradar, baseado nessa ideia dessa lenda, e aí vai. Só que, irmãos, a reação de Paulo é uma reação muito forte. O que é que ele faz com Barnabé? Porém, ouvindo isso, os apóstolos Barnabé e Paulo, rasgando as suas roupas, saltaram para o meio da multidão, gritando: Senhores, por que estão fazendo isso? Nós também somos seres humanos como vocês, sujeitos aos mesmos sentimentos.
e anunciamos o evangelho a vocês para que se convertam dessas coisas vãs ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. Primeira observação, roupas rasgadas. Isso aí é um sinal tipicamente judaico de perturbação emocional, agonia de alma. Eles se agoniam com essa situação. Eles ficam aborrecidos porque eles entendem como servos de Deus, sabe que é o Todo-Poderoso que deve ser glorificado, não eles. E o que é interessante, irmãos, nesse caso, o milagre não foi discernido pela multidão. O milagre foi discernido só pelo aleijado, que ouviu, creu e foi curado. Que coisa tremenda. Uma multidão inteira não discerniu o milagre. Apenas um que creu, que recebeu o milagre, que foi agraciado pela salvação do Senhor em sua vida. Aqui, mais uma vez, Lucas estabelece um paralelo entre Pedro e Paulo. Quero lembrar vocês que Pedro, quando estava entrando na casa de Cornélio, Cornélio, ao ver Pedro, se ajoelha para adorar a Pedro. Se lembra disso? A mesma situação que ocorreu com Pedro, de ser adorado, e Pedro levanta, Cornélio diz, não, rapaz, se levanta, eu sou homem como você. A mesma situação está ocorrendo aqui com Paulo e Barnabé, só que numa intensidade maior. E eles, os apóstolos, de uma certa forma, tinham o conhecimento, irmãos, de que essa glória não poderia ser dirigida a eles, porque eles já sabiam, e no capítulo 12, nos versículos 21 a 23 de Atos, um certo homem chamado Herodes acreditou que a glória era para ele e não a Deus, e encheu seu coração, e ele foi ferido pelo Senhor. Então eles não querem essa glória para eles. Emocionalmente eles rasgam as suas roupas, eles se gritando para a multidão, não façam isso. E aqui uma coisa interessante, ele diz que a religiosidade do povo de Listra é uma coisa vã, e que eles deveriam recorrer ao Deus vivo. Perceba, o evangelho a vocês para que se convertam dessas coisas vãs, ou seja, dessa religiosidade que vocês têm, de vários deuses, um Deus para isso, para aquilo, para isso, para aquilo, esse panteão, essas coisas vãs, deixe isso e se converta a um Deus só, que é o Deus vivo, todo-poderoso, que fez o céu, que fez a terra, o mar e tudo que neles há. Porque no panteão, tanto grego como romano, é um Deus para cada coisa. E ele está dizendo, esqueça isso, isso é vão. O que vale é o Deus todo-poderoso, vivo, único. O Deus único, Criador. Paulo muda a pregação do evangelho para esse povo. Aí ele vai explicar. Nas gerações passadas, Deus permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos. Contudo, não deixou de dar testemunho de si mesmo, fazendo o bem, dando a vocês chuvas do céu e estações frutíferas, enchendo o coração de vocês de fartura e de alegria, mas mesmo assim, dizendo isso, ainda foi com dificuldade que impediram a multidão de lhes oferecer sacrifícios. Veja como Paulo é sábio. Paulo não prega o evangelho como Pedro ou como ele mesmo pregou nas sinagogas onde havia as escrituras. Aqui a religiosidade é totalmente diferente. Paulo desconstrói a ideia de vários deuses, apontando para um Deus só, Criador dos céus e da terra, e dizendo que esse Deus permitiu que eles vivessem em tempos de ignorância. É aquilo que Paulo vai falar, por exemplo, em Romanos, no capítulo 1, nos versículos 19 e 20, quando Paulo diz assim: pois o que se pode conhecer a respeito de Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder, a sua divindade, claramente se reconhece desde a criação do mundo, sendo percebido por meio das coisas que Deus fez,
Por isso, os seres humanos, eles são indesculpáveis. A ideia, irmãos, é que a natureza, a revelação geral, mostra a existência desse Deus. Esse Deus que atua nos povos, mesmo sem que esses povos reconheçam isso. O texto diz, no versículo 17, um Deus que dá testemunho de si mesmo, um Deus que demonstra bondade, oferecendo alimento. Olha só, chuvas do céu, estações frutíferas. Um Deus que abençoa homens e animais sem relutância ou discriminação. E é verdade, irmãos, no livro de Salmo, no capítulo 145, no versículo 9, diz que o Senhor é bom para todos. No livro de Mateus, no capítulo 5, no versículo 45, diz que Jesus fala que o Senhor faz cair a chuva sobre justos e sobre injustos. Então Deus é o Deus que se importa com todos. Mesmo se o homem pecador não reconhece, negligencia essa ação da graça de Deus, das bênçãos de Deus na vida deles, assim mesmo esse Deus é bom, sacia o coração, dando prazer, dando contentamento. O Senhor fornece ao homem tudo o que ele precisa para, inclusive, ser feliz. O texto diz, enchendo o coração de vocês com alegria. Mas mesmo assim, eles tiveram dificuldade para impedir que eles oferecessem esses bois, essas grinaldas. E o que é que acontece, irmãos? Uma revolta inusitada. O texto diz, chegaram judeus de Antioquia e Icônio. Os judaizantes que perseguiam Paulo, vêm perseguindo Paulo pelas cidades, eles chegam aí. Irmãos, esses judaizantes, eles têm muito ódio. Por quê? Se vem judaizante da Antioquia e de Icônio, para chegar até aí, para tentar atrapalhar a obra de missionário de Paulo e Barnabé, esses camaradas andaram 160 quilômetros para perseguir Paulo. Irmãos, eles andaram uma quantidade que é daqui até o interior de Pernambuco, numa cidade chamada Bom Jardim. Se a gente fosse dimensionar em termos de Paraíba, esse povo, para perseguir Paulo, andou daqui até uma cidade no interior, perto de Esperança, chamada Areial. É muito ódio, meu irmão. É muita raiva. Se tivesse Uber, sei lá, trem, alguma coisa, eu não diria nada. Mas o camarada faz um roteiro desse, muito provavelmente enfrentando férias, faz a pé, ou então no lombo de burro, de cavalo, para atrapalhar. É muito ódio. Muito ódio. E aqui eles conseguem inflamar o povo de Listra. Veja os verbos. Instigando as multidões, apedrejam Paulo dentro da cidade, para você ver o ódio. Eles não querem nem esperar, eles não botam nem para fora. Eles não chamam autoridade nenhuma. Já apedreja Paulo dentro da cidade. Os judaizantes, entendendo que Paulo está blasfemando, tomem pedrada nele. Depois que ele recebe pedrada, arrasta para fora da cidade. E a condição dele estava tão terrível que eles dão Paulo como morto. Morreu. Que raiva. O que mais me impressiona, irmãos, não é a raiva dos judaizantes, mas é a mudança de humor da multidão. Vocês perceberam que essa multidão queria sacrificar a eles? Os deuses chegaram até nós, alegria. É essa mesma multidão que, juntamente com os judaizantes, apedrejam ele. Eu nunca vi uma mudança de opinião tão rápida na minha vida. E aqui uma grande lição para nós, irmãos. E uma lição que precisamos aprender a duras penas. Quando pregamos o Evangelho do Senhor,
mesmo sabendo que isso é uma coisa louvável, que nós entendemos que é algo libertador, uma mensagem de esperança, você que é pregador do Evangelho, entenda isso. Esteja preparado para receber portada na cara. Esteja preparado para receber não. Esteja preparado para receber até mesmo uma postura hostil. Por quê? Porque esses homens recebem isso, Jesus recebeu, e não haveria de ser diferente para nós. Não haveria de ser diferente para nós. Esse povo, ele é volúvel. Paulo, apedrejado, perde a consciência, é dado como morto. Nas cartas de Paulo, Paulo fala sobre isso. Em 2 Coríntios, no capítulo 11, no versículo 25, Paulo diz: 3 vezes eu fui açoitado com varas, uma vez eu fui apedrejado. Está aí o apedrejamento. Falando a Timóteo, 2 Timóteo, no capítulo 3, no versículo 11, Paulo fala: as minhas perseguições e os meus sofrimentos que tive que enfrentar em Antioquia, Icônio e Listra, quantas perseguições sofri, porém o Senhor me livrou de todas elas. E escrevendo aos Gálatas, Paulo vai dizer: quanto ao mais, ninguém me moleste, eu trago no corpo as marcas de Jesus. Paulo levou muitas suas, irmãos, apedrejada, apanhou, ele sofreu, mas ele glorifica ao Senhor que o livra. E livra mesmo, porque de uma forma maravilhosa, Paulo se levanta. Quando os discípulos o rodearam, veja, a pregação de Paulo foi curta e tinha discípulos já. Haviam pessoas lá que o Espírito Santo do Senhor já havia começado a trabalhar. E quando reconhece a verdade do Evangelho, mesmo que por um pouquinho de tempo, se levantam para ajudar Paulo. Quando os discípulos o rodearam, ele se levantou e entrou na cidade de novo. Gostaria de ressaltar para nós hoje, rapidamente, pelo menos 3 grandes verdades espirituais. Em primeiro lugar, irmãos, uma grande verdade missiológica e evangelística. Para proclamar o Evangelho, é necessário ter flexibilidade e sensibilidade. Para pregar o Evangelho, é necessário ter flexibilidade e sensibilidade. Nós não devemos abrir mão dos nossos valores nem da palavra. Isso é conteúdo. Mas esse conteúdo, ele pode ser entregue de várias formas diferentes, dependendo de quem vai receber. A abordagem pode se modificar. É uma questão de comunicação, de interação, não é uma questão de alienação de valores. Paulo, ele teve sensibilidade espiritual. Por quê? Quando Paulo percebeu que o aleijado tinha fé para curar, ali já tem a ação do Espírito Santo de Deus, dizendo, olha, alertando, ele tem fé para ser curado. Vai agora, ministra sobre ele. Então, Paulo tem sensibilidade espiritual. Se você quer pregar o Evangelho com eficiência, se você quer proclamar a palavra com eficiência, em nome de Jesus, não faça apenas nos seus conhecimentos humanos, ou no seu conhecimento teológico e bíblico, de conhecer as verdades, os textos decorados. Não se baseie só nisso, não. Coloque o seu joelho no chão, ore ao Senhor, porque em determinados momentos o Espírito Santo de Deus vai até calar a sua boca e você vai mais ouvir do que falar. Quem faz pregação, quem faz evangelismo individual, sabe o que eu estou dizendo. Tem certos momentos, irmãos, que quando a gente chega, ao invés de a gente falar, a gente fica calado. A pessoa que começa a falar. E a partir do que ela começa a falar, a gente se situa para ver o que é que vai dizer. É necessário ter sensibilidade para falar das verdades do Senhor ao povo.
Eu não posso me pegar num modelo só, engessar aquele modelo e dizer, o mundo vai ser ganho só através, um exemplo, dos folhetos. Não, é só através de folhetos. Irmãos, até para distribuir folhetos, tem que ter sensibilidade. Uma vez treinando o pessoal lá em Natal, em Evangelismo Pioneiro, eles queriam fazer uma coisa na praia. A gente vai entregar folheto na praia. Muito bem, louvável. Eu só gostaria de dizer uma coisa a você. Quando você estiver entregando folheto na praia, entregue os folhetos para as pessoas que estão sentadas nos bares ou para aquelas que estão deitadas na areia. Nunca entregue para ninguém que está em pé ou perto da água. Aí perguntaram, oxe, pastor, por quê? Raciocina um pouquinho, meu filho. O cara se levanta para entrar dentro da praia. Aí no meio encontra você com um folheto. Aí ele pega o folheto e cai com o folheto e tudo dentro da água. Valeu de quê? Nós precisamos pensar de forma estratégica a ferramenta correta para a pessoa correta, a comunicação correta. Tem que ter sensibilidade. Eles não se apegaram a pregar o Evangelho citando as Escrituras. Por quê? Porque esse povo não tinha Antigo Testamento. Não é sinagoga, é outro contexto, é outro conceito, é panteão, é outra ideia, é vários deuses. Tem que destruir essa ideia de vários deuses, mostrando o único Deus Todo-Poderoso. E foi isso que Paulo fez. Paulo é sensível espiritualmente. Segundo, Paulo é sensível teologicamente. Para os judeus, Paulo não cita as Escrituras, ele não falou nenhum texto das Escrituras. Ele não fala de pecado, não fala de lei, não fala de culpa, não fala de arrependimento, como as pregações que a gente vimos até agora. A pregação dele nesse momento é exaltando Deus como Criador, mostrando a assinatura de Deus na criação: chuva, vegetação, alimento, alegria. Vocês, povo de Listra, se vocês estão recebendo disso, não é por causa dos deusezinhos do panteão de vocês, não. É porque tem um Deus todo-poderoso que é maior do que esses deuses que você conhece. A abordagem dele é diferente. Terceira sensibilidade. E essa sensibilidade só vai perceber quem tem conhecimento da língua original. Paulo tem sensibilidade linguística e cultural. Porque falando de Deus, Paulo não vai utilizar o nome Yahvé, que marca o Deus dos hebreus, e também não vai dizer tipo assim, olha, o Deus que eu estou pregando é um tipo Zeus. Né? Muitas pessoas chamam isso de aculturação. Não, eu vou utilizar Zeus, mas o nome é Deus, mas é Zeus. Não, Paulo não fala nem Zeus, nem Yahvé. O texto que Paulo usa, a palavra que Paulo usa para marcar o Senhor, nesse texto aí, Lucas utiliza, é theos, que é a ideia de divindade e que afeta o raciocínio grego. A causa primeira dos filósofos, o arquê. Só que Paulo está dizendo, esse theos aí que eu estou falando, não é um theos, um Deus morto, como de vocês, coisas vãs, é um Deus vivo, não é um conceito abstrato de filosofia, ele está vivo, trabalhando, mantendo todas as coisas em ordem. Segunda grande lição, uma reflexão para nós, sobre a complexidade da natureza humana. Irmãos, o que me espanta é a mudança que esse pessoal tem. Uma hora querem exaltar Paulo e Barnabé. E quase que instantaneamente, com a mesma força que querem exaltar, querem matar ele. Vocês já pensaram, que mudança? Que coisa tremenda. Essa é a natureza humana. Em nome de Jesus, não seja um Maria vai com as outras. É bom analisar aquilo que está sendo dito, sobretudo nas questões espirituais. Jesus não confiava em muitas pessoas quando andava aqui na terra. Em João, no capítulo 2, nos versículos 24 e 25, o texto diz assim:
o próprio Jesus não confiava neles, porque conhecia a todos, não precisava que alguém lhe desse testemunho a respeito das pessoas, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Como essa natureza humana é complexa, é volúvel, é inconstante. Inconstante. E Jesus sofreu isso. Eu quero lembrar os irmãos que na última semana que antecedia a crucificação, no domingo, chamado Domingo de Ramos, Jesus entra em Jerusalém com as pessoas levantando palmas, dizendo: Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor. Por incrível que pareça, irmãos, essas mesmas pessoas que chegam para Jesus, Hosana, Hosana, na sexta-feira, é aqueles que escolhem Barrabás e diz: crucificam. Aí entenda a natureza humana. A natureza humana é complexa. Em nome de Jesus, que nós sejamos como o Senhor Jesus. Nós não podemos depositar a nossa confiança naquilo que muitas vezes o povo acredita, sobretudo no que tange a questões espirituais. Cuidado com o recebimento sem crítica de questões espirituais por parte do povo como um todo. Nem sempre o povo está correto. Coloque a sua confiança somente no Senhor Deus. Amém? Terceiro grande coisa, Paulo e Barnabé, um exemplo de comprometimento. Paulo e Barnabé, eles foram persistentes em pregar as boas novas, consideravam que o alto preço que pagavam por isso era nada, comparado à obediência de Jesus, a Jesus. Irmãos, comprometimento, ser um discípulo de Cristo, envolve comprometimento total. Como cristãos, não pertencemos mais a nós mesmos, e sim ao Senhor. E é digno, irmãos, que por esse Deus nós cheguemos até a sofrer. Paulo está vivendo agora aquilo que já havia sido predito sobre a vida dele. Você está com sua Bíblia aberta? Veja aí Atos, no capítulo 9, que é o capítulo da conversão de Paulo. Veja no versículo 15 e 16. Atos, no capítulo 9, os versículos 15 e 16. O texto diz assim: Mas o Senhor disse a Ananias: Vá, porque este, Paulo, é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e reis, bem como diante dos filhos de Israel. Versículo 16. Pois eu mesmo vou mostrar a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Está vendo aí? O quanto deve sofrer pelo meu nome. Irmãos, me perdoe, eu não sou um Maria vai com as outras, um pastor coach, que veio aqui lhe dar ferramentas para você se aceitar, ferramentas para você se desenvolver melhor, ou você ter mais habilidades de liderança ou de comunicação. Faça um curso do Sebrae, que é melhor. Aqui eu estou para pregar o Evangelho. E o Evangelho me mostra que Paulo foi levantado para sofrer por amor a Cristo. Ele está sofrendo por amor a Cristo. E quando sofremos por amor a Cristo, é algo honroso. Muito embora a igreja atual, evangélica, enxergue o sofrimento, muitas vezes como algo que não é algo do Senhor. Não é assim, irmãos. Os crentes sofrem. Crentes sofrem. A mesma epidemia que veio para o incrédulo,
atingiu também a muitos de nós. Do mesmo jeito que as mesmas bênçãos de chuva, quando a comida está barata, quando as coisas estão acessíveis, tanto é para nós que cremos, como para aquele que não crê. Sabe por quê? Porque o Senhor é bom e mantém a todos. A questão aqui, irmãos, é no que tange a questão de salvação. Aí salvação em Cristo Jesus, aí é outra coisa. Mas o quanto a viver aqui na terra, não tem chuva para crente e chuva para descrente. Não, não é assim não. Está todo mundo no mesmo bolo. E esse Deus é um Deus que garante a alegria e o sustento de todos. Só que a alegria daquele que tem Jesus é uma alegria discernida, porque ele sabe que é fruto do relacionamento dele com Deus. Agora, a alegria daquele que não tem Jesus no coração é fruto das coisas que ele adquire, fruto dos seus relacionamentos, é fruto do seu sucesso pessoal. Ele tem a sua alegria, só que essa alegria do ímpio, ela não é eterna. E aquela alegria do crente, por causa da obra de Cristo na cruz do Calvário, é uma alegria eterna. Quando cessada as alegrias do mundo, meu irmão, você vai ter a alegria de ver o Senhor face a face. Mas do mesmo jeito que o sofre o ímpio, não tem, olha, o aumento da gasolina, que vai ter outro, vai atingir todo mundo. Não é pelo fato de você ser crente que o seu tanque do carro vai ser diferente, não. O mesmo aumento que vai ter para um, vai ter para outro, sofre todo mundo. Agora, quando a gente sofre por amor a Cristo, entendendo que faz parte de um grande plano, e que nesse plano, um dia, esse sofrimento haverá de acabar. O Senhor vai enxugar as nossas lágrimas. O sofrimento tem significação, tem outro rumo, tem outra história, tem outro sabor, tem outro gosto. Eu gostaria, irmão, de ressaltar mais duas coisas que não estão aí, mas é verdade. Milagre deve ser para a glória de Deus. O povo de Listra foi bajular Paulo e Barnabé por causa do milagre que fizeram. Preste atenção, viu? Sempre que o vaso chama mais atenção do que o tesouro que nele está, existe alguma coisa errada. Quando os milagres acontecem e o nome da instituição é glorificado, ou o nome da pessoa que foi instrumento é glorificado, o milagre não foi discernido. Milagre verdadeiro é aquele que nos leva a adorar o Senhor, porque Ele é Deus. Outra coisa, irmãos, não é pelo fato da gente estar levando a mensagem do Evangelho que sempre vai dar certo, sempre vai ser tudo às mil maravilhas. É assim não, viu? Os que fazem evangelismo pessoal aqui, sabe que muitas vezes nós encontramos portas fechadas. Como professor de seminário e fazendo atividades no interior do estado, irmãos, chega a ser engraçado. A gente orienta, inclusive, que as pessoas que vão pregar o evangelho em algumas cidades, ela não leve nem Bíblia nas mãos, para que ela não seja identificada. Porque se vier um grupo com a camisa igual, tudo de calça jeans, com a Bíblia na mão, quando apontar na esquina, dá para a pessoa ouvir as janelas das casas, tudo se fechando. Não é sempre, não é toda vez que o povo vai estar a receber. Não, irmãos. É por isso que todas as vezes que a gente levanta algo do ponto de vista evangelístico e missiológico, nós precisamos orar e muito, porque é uma batalha espiritual grande, não é pequena. Nenhum empreendimento nesse sentido deve ser feito sem oração, apenas com conhecimento humano. E eu gostaria, irmãos, de mais uma vez orar com a igreja.
o contexto está se modificando. A normalidade está chegando. Mais dia ou menos dia, a igreja vai estar realizando novamente os chamados eventos ponte, cursilho masculino, cursilho feminino GAN, encontro de jovens, encontro de casais, todas essas coisas vão voltar. Nós não podemos, irmãos, são coisas que nós já fazemos há muito tempo. Tem gente nessas equipes que você conversa, ele chega a dizer, não, nisso aí eu sou carimbado. Eu já fiz não sei quantos cursilhos, já fiz não sei quanto disso, não sei quanto daquilo. Irmãos, cada um evento desse é diferente. Mesmo tendo os mesmos elementos, as mesmas coisas, cada um tem elementos diferentes. Cada momento é um momento diferente. E nós precisamos ter sensibilidade, sobretudo sensibilidade espiritual, para identificar, para pensar, para tomar decisões com sabedoria, para perceber a direção do Espírito Santo de Deus nos conduzindo. E neste sentido eu gostaria de orar juntamente com a igreja aqui agora, por esses eventos ponte, em que sendo da vontade do Senhor, que o Senhor abra as portas, consolide, ajude, levante os locais, as equipes, as coisas que ainda estão paradas. Por exemplo, capelania hospitalar, está ali o irmão. Não tem condição, irmão, da gente fazer capelania hospitalar no hospital na época que estava a pandemia. Por quê? Porque uma grande parte das pessoas que fazem capelania, um número significativo delas, são pessoas que já têm uma saúde até mesmo um pouco mais fraca, comprometida. Então a gente não pode também ser imprudente, mas também não pode baixar a cabeça. E nós temos intercedido, nós temos orado. E a partir do momento que houver uma brechinha, irmãos, a gente vai voltar. Agora precisamos da ajuda do Espírito Santo do Senhor, para nos conduzir a essa normalidade. Nós precisamos do Senhor nos ajudando, nos orientando. Nós precisamos ter sensibilidade para entender quais são as necessidades da geração atual. Entender quais são as necessidades, aonde nós podemos fazer diferença como igreja. A forma como o Evangelho é pregada pode até se modificar, se adaptar, melhorar. Agora, o conteúdo do Evangelho não. O conteúdo do Evangelho tem que ser o mesmo. Nós não vamos abrir mão de pregar um Jesus que renova, que restaura, que retira o homem do pecado, que dá a ele uma vida nova. Isso não vamos abrir mão, mas podemos pensar em modificar algumas estratégias e ferramentas, se for da vontade do Senhor e se Ele conduzir. Se você vai receber um copo de água, você pode receber a mesma água num copo de café, não vai ter problema você tomar. Se for o único copo que tenha, vai tomar num copo de café. A água é a essência. O copo é a forma. A essência do Evangelho precisa ser mantida, mas a forma de como ele deve ser apresentado é estratégia. E o melhor estrategista continua sendo o Espírito Santo. O estrategista de Paulo e Barnabé era o Espírito Santo. E que o estrategista dessa igreja continue sendo o Espírito Santo do Senhor. Amém? Vamos ficar em pé, irmão? Vamos orar. Pastor Tomás, o senhor quer dar algum aviso? Vamos orar pelos eventos ponte. Vamos orar pelo retorno dessa normalidade, por aquilo que haverá de ser feito em 2022. Vamos orar por mudanças que sejam necessárias para que nós possamos continuar pregando o Evangelho eficaz e eficientemente. Vamos orar. Pai eterno e santo, Deus poderoso, nós queremos, Senhor, de acordo com o que nós aprendemos aqui, no comprometimento de Paulo, proclamar o teu evangelho como ele proclamava, com flexibilidade e com sensibilidade. Nós só podemos fazer isso, Pai, se o Senhor nos orientar e nos ajudar.
Só o teu Santo Espírito é quem pode guiar a igreja por essa geração que está mudando de uma forma tão forte. Nos ajuda, Senhor. Ajuda nos eventos ponte, cursilho masculino, cursilho feminino, o GAM, encontro de jovens, encontro de casais. Todos os outros eventos ponte, evangelizadores. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, ajuda, Pai, a que volte à normalidade, com graça, a graça do Senhor, e com sabedoria, na unção do Senhor, fazendo certo do jeito certo. Pai, nos ajuda a compreender essa humanidade, a compreender as necessidades, essa complexidade da natureza humana. Nos ajuda, Senhor, a proclamar o Evangelho de forma relevante. Nós oramos no nome de Jesus, a igreja diz, amém. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja sobre cada um de nós, hoje e sempre. Amém, amém. Irmãos, graça e paz. Deus abençoe vocês.